Podemos nos colocar de pé? Quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui temos um alvo, amém? Qual é o seu alvo? Aponta para o lugar onde está o seu alvo, para eu saber se a gente está conectado. Aonde? O nosso alvo é o céu. E nós caminhamos nesta terra com um propósito de seguir sempre adiante. O tema destas quartas-feiras é sobre... Ixi, mudou o tema? Mudou, ok. Nós precisamos focar no nosso alvo, que é Cristo. E quantas vezes nós nos distraímos, né? A gente fica preso nos processos que vivemos, a gente fica preso no passado, a gente fica preso no que sofreu, a gente pouco se lembra das coisas boas que vivemos ou das coisas boas que viveremos e ficamos presos no passado. Mas a palavra aqui do Senhor está nos dizendo que a gente deve andar focado no Senhor. E quando a gente foca no Senhor, nós nos esquecemos, não é que nós nos esquecemos do passado, mas é que o passado ele não deve ter tanto peso quanto o presente e principalmente o futuro que está em Deus. E nós vamos declarar uma canção que diz que uma vez o povo de Israel, ele semeou chorando, mas eles começaram a colheita com alegria. E você tem motivos para se alegrar no Senhor nesta noite? Amém? Talvez você tenha tido um dia aí difícil, com muitas lutas, com muitas dificuldades, muitas tristezas. Mas, independente do que você vivenciou hoje, o Senhor te proporcionou a vida. Ele te trouxe até aqui para você ser grato. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. Então eu te convido a fechar os teus olhos e nesta hora, se você ainda não teve tempo no dia de hoje, te convido a nesta hora agradecer ao Senhor, porque Ele te trouxe até aqui em segurança, porque Ele proporcionou para você um dia, mesmo que com tribulações, Ele te proporcionou um dia cheio da graça dEle, um dia cheio do amor dEle. E eu sei que você tem mais de um motivo para celebrar e ser grato ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tua bondade, que nos alcança todos os dias, pelo teu amor, Deus, que mesmo não sendo merecedores, o Senhor derrama sobre nós, pela tua misericórdia, Pai, que nos alcança, pelos teus livramentos, pelo sustento que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais no processo de viver em transformação, no processo de viver na busca pela santidade, pela santificação, no processo de viver, Pai, ansiando para estar contigo no teu reino. Pai, nós te agradecemos porque o seu amor é grande. E nós te convidamos a estar neste lugar, nesta noite, Senhor. Nós viemos aqui para entregar uma adoração verdadeira juntos, para louvarmos ao Senhor, para aprendermos mais do Senhor e para buscarmos a nossa transformação constantemente. E nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo, para vivermos esse processo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. E nós já te agradecemos porque todos os dias a sua graça nos alcança. Todos os dias o Senhor derrama do seu amor. Todos os dias as suas bênçãos estão preparadas para nós. Muito obrigada, Jesus. E nós queremos declarar a nossa alegria em forma de canção. Amém? Você pode bater palmas. Aleluia,
Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Aleluia! Aleluia! Se você está feliz mesmo, celebre ao Senhor o mais forte que você puder com as suas palmas. Você entendeu o que você acabou de declarar? Que agora você está em júbilo porque o Senhor já derramou muitas bênçãos sobre você, muitas graças sobre você. Então nós temos muitos motivos para celebrar ao Senhor e Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Ele é suficiente e Ele é precioso. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus,
como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 11, amém? Diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ordenou-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este.
estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Queridos, quando nós voltamos aqui no capítulo 17 de Lucas, observamos que Jesus ele dá algumas instruções. Entre eles, Jesus vai dizer que é inevitável que o povo venha a tropeçar na fé, mas ai daquele por qual alguém tropece. E ele continua dizendo também sobre o perdão, é que não importa o quanto alguém erra, alguém peca contra ti, mas que se for até você, que você perdoe 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes necessário. Jesus aqui, ele vai falar também do servo inútil, talvez seja aquele que só faz aquilo que lhe foi ordenado, e Jesus ele quer algo de nós, ele quer algo a mais de nós, amém? E quando nós entramos aqui no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai, e ao passar no limite da cidade da Galileia e de Samaria, né, ele ao entrar, né, ali num povoado, né, vem 10 leprosos ao seu encontro. Os leprosos eles vêm gritando, clamando pelo nome de Jesus: Mestre, tem piedade de nós. Mestre, tem compaixão de nós. E ali eles param a alguma distância, porque o livro da lei, ele vai dizer, Levítico no capítulo 13, no verso 46, e aqueles que eram cometidos de alguma lepra ou alguma doença na pele, eles não poderiam ficar junto na cidade, eles precisavam ficar afastados. Então por isso eles não encostam, eles entendem bem, eles não encostam em Jesus. Aí Jesus ouvindo aquilo, Jesus ouvindo aquele clamor, ele vai liberar uma palavra sobre aqueles leprosos. Obrigado, Marisa. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aqueles leprosos, eles ouvem bem essa palavra de Jesus e eles vão. Mas no meio do caminho eles percebem que foram curados e um volta para agradecer a Jesus. E aqui já fica o primeiro ensinamento. Quando Jesus libera uma palavra e eles obedecem, talvez o que nós precisamos aqui é obedecer. Quando alguém liberar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que nós obedecemos, que nós não ficamos parados diante dela, que nós reagimos. Porque uma palavra liberada, uma palavra que Jesus liberou e eles tomaram posse, através de uma palavra, alguém foi curado, salvo, e se não tinha mais lepra, certamente ele poderia voltar à sociedade. Então, quando alguém liberar uma palavra de Deus sobre você, não pare diante dela, reaja diante dela, assim como aqueles leprosos fizeram, obedeceram. A obediência pode nos levar
alguns lugares, a obediência pode nos levar a algum lugar maior. E o que me chama a atenção aqui também é que o samaritano, ele volta para agradecer. E a gratidão, ela não é um sentimento. A gratidão é uma decisão. Muitas vezes nós esperamos sentir vontade de agradecer, mas a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos ser gratos diariamente. Nós precisamos ser gratos diante de todas e qualquer circunstância. Primeiro, a Tessalonicenses. Me ajuda aí, meu pastor. Isso mesmo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, em todas as circunstâncias. Quando eu olho para o Filipenses, no capítulo 4 e no verso 11 a seguir, eu vejo que Paulo, ele está agradecendo a igreja, mas ele deixa bem certo que ele já aprendeu a viver sobre essas coisas. Ele já aprendeu a viver sobre, em qualquer circunstância. Não é a abundância que vai mudar o seu caráter, mas também não é a escassez. Paulo deixa bem certo que agradece bem, mas eu já aprendi a viver sobre isso. O dia bom não pode mudar o meu caráter, o dia mau também não pode mudar o meu caráter, porque eu sou grato. E quer deixar o mestre feliz, seja grato, honre a ele. E não há honraria para Deus melhor do que alguém se apresentar diante dele com coração grato, com coração sincero, puro. Glória a Deus. A gratidão, querido, ela muda a nossa perspectiva. Alguém que é grato, não fica parado dentro de um círculo vicioso, reclamando com coisas que não faz sentido, não fica murmurando. Alguém que tem um coração grato chega num ambiente igual esse e ajuda a preparar esse ambiente. Alguém que tem um coração grato vai chegar em lugares mais altos, porque a gratidão, ela vai esticar a sua fé. A gratidão, ela pode te tirar daquele círculo vicioso, daquelas circunstâncias que não te leva a nada. A gratidão, ela vai mudar a sua vida. Quando nós agradecemos, nós focamos nas bênçãos que Deus nos libera. Mas quando eu tenho um coração ingrato, eu só foco naquilo que é ruim, naquilo que é problema, naquilo que é dificuldade. Quando eu tenho um coração grato, as coisas tendem a desenvolver para mim mais rápido, mais certo.
é alguém que tem um coração ingrato. Está parado, não anda, porque não entendeu o propósito ainda. O Salmo 103, verso 2 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, Deus já fez muito por nós. Quantas coisas que Deus tem feito por nós, e às vezes nós deixamos de agradecer por algo momentâneo que acontece. Eu esqueço daquilo que Ele tem feito, por uma circunstância do dia a dia, por alguma coisa que parece que não vai dar certo. Eu começo a murmuração e pareço esquecer que gratidão não é decisão. Quem vive em gratidão vê milagre onde os outros não veem. Quem vive em gratidão vê milagre onde os outros não veem. Então seja grato. Talvez seja a hora de fazermos igual aquele samaritano, voltar aos pés do Mestre e agradecer. Sabe, quem volta para agradecer, quem volta para agradecer aquele que deu ele vai receber algo além do que pediu. Aqueles leprosos, eles clamaram pelo Mestre, pedindo a cura da lepra, mas alguém voltou para agradecer e foi salvo. A Bíblia diz que foi salvo. Então talvez seja o momento a gente voltar, talvez nos pés de Jesus, talvez no seu pai, fez algo por você e você não entendeu, porque não tinha maturidade ainda. Talvez lá no teu trabalho, alguém fazendo algo para te ajudar e você não entendia e saiu de lá murmurando. Seja onde for, se for o momento de voltar, volte. Volte para agradecer. Quem entende o que recebe, valoriza aquele que deu. Talvez seja o momento de nós valorizarmos mais Jesus. Porque Ele se entregou por nós. Talvez seja o momento de valorizar Jesus, porque Ele pagou um preço bem caro. Ele não se poupou diante das dificuldades. E também era alguém que tinha o coração grato. Tudo que fazia, todo milagre que operava, dava graça primeiro. Pai, eu te dou graça. Nada fazia te tirar do propósito. Nada o fazia te tirar da missão. A gratidão, ela gera milagres. Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso 11, vai dizer que Jesus estava ali diante da multidão,
nada a oferecer. Vou te contar a história de 5 pães e 2 peixes. Vocês conhecem? Os discípulos ali preocupados, mas só estão 5 pães e 2 peixes. Mas o mestre estava lá, alguém do coração grato. Pai, eu te dou graça. Então primeiro tem que vir a gratidão. Primeiro vem a gratidão, depois o milagre. Por isso nós precisamos ter a gratidão como estilo de vida. Ser grato diante das coisas, ser grato diante das circunstâncias. Meu milagre ainda não chegou, mas eu sou grato. Aquilo que eu tenho apresentado ao Senhor não chegou, as minhas orações não foram respondidas, mas eu sou grato. A gratidão antecede o milagre. Seja grato. Honre a Deus. Não pare diante da circunstância. Não deixe que a murmuração tome você. Não deixe que a circunstância vai roubar as convicções daquilo que Ele é, as convicções que você tem dEle. Muitos receberam, porém poucos voltam. Muitos recebem, mas poucos voltam. Sabe, nós precisamos ser aquele que volta. Nós precisamos ser aquele que volta para agradecer. Nós precisamos ser aquele que tem o coração grato. Nós não podemos esquecer de alguém que fez algo por nós. Nós não podemos esquecer de alguém que se doou um dia por nós. Precisamos voltar. Precisamos ser gratos diante dEle. Honrar Ele com a nossa gratidão. Honrar Ele com aquilo que podemos. Sabe? Nós não podemos parar. Nós não podemos estagnar diante das situações. Voltar aos pés de Jesus e agradecer pelo que Ele fez, é entender que Ele é o melhor para as nossas vidas, é entender que Ele é a escolha certa, é entender que Ele é bom e a sua bondade tem durado de geração em geração. Não esqueça de agradecer alguém que fez por você, mas que por um período de tempo isso ficou esquecido. Não importa, mas talvez seja a hora de voltar. Jesus, Ele está esperando. Jesus, Ele não está preocupado com o tempo, nem com o que aconteceu. Ele está disponível. Jesus, Ele está disponível para aqueles que queiram voltar aos seus pés, se render aos seus pés, de entender verdadeiramente o seu propósito.
tomar posse daquilo que é seu, e não há honra maior para o Senhor quando um filho entende o que é de direito, quando um filho entende o que é seu, que vive verdadeiramente a palavra. Porque não há uma ferramenta de transformação maior que a palavra. Tantas coisas vai nos edificar, mas a palavra é a maior ferramenta de transformação, não só em você, mas através. Porque toda vez que a palavra entra em você, ela transforma quem você é, mas quando ela sai, ela vai transformar o ambiente que você está. Só que nós precisamos ter responsabilidade. Porque do jeito que ela transforma o ambiente para bom ou para melhor, ela vai jogar fora tudo aquilo que você conquistou, que alguém conquistou. E como Jesus, ele está instruindo aqui, no versículo 1 de Lucas 17: ai daquele por causa que alguém vem tropeçar na fé. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque o que eu falo pode matar alguém, da mesma forma que pode trazer alguém de volta, resgatar alguém, mas pode também jogar tudo fora. Pode também pegar alguém que está aqui aos pés de Jesus e destruir com a vida dele. Então andar em gratidão é isso. É entender o seu propósito, é entender que Deus te chamou para um ministério maior, o ministério da reconciliação. É de resgatar pessoas, é de transformar pessoas com seu estilo de vida, com a forma que você anda, com a forma que você se porta diante da sociedade, lá no seu trabalho, na sua casa, na escola. Vai ser sempre um exemplo para alguém. Então cuide. Ser grato é isso. É entender que Jesus, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua circunstância, mas você precisa estar diante dele com um coração grato, com um coração sincero, transformado. Alguém que não vai se doar para aquilo que não presta, alguém que não vai ficar murmurando diante de... Às vezes nós não estamos contentes com nada. Uma coisa nos tira do propósito. Uma coisa mínima vai fazer que o nosso pensamento muda sobre algo, sobre alguma coisa. Então nós precisamos ter a convicção, criar a nossa própria convicção de que Ele é bom,
E o que nós precisamos é estar firme diante dele. Estar preparado para aquilo que ele nos chamou. Amém, irmãos? Sabe, às vezes nós queremos tanta coisa. A nossa consciência é só de ter, eu quero. E nunca somos gratos por nada. Mas a consciência de ser, ela precisa atropelar a consciência de ter. Eu não sou grato pelo que eu tenho. Eu sou grato por quem eu tenho. Sou grato pelo aquele que me salvou. Eu sou grato pelo aquele que me curou. Eu sou grato pelo aquele que outrora ele me tirou de um lugar que eu jamais sairia sozinho. Mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha família. Então eu não posso parar, eu não posso murmurar por uma coisa, eu não posso entristecer o coração de alguém que já fez tanto por mim. Eu não posso jogar fora tudo aquilo que ele fez. Por uma circunstância, por um momento. Ou por algo que não vai influenciar nada em minha vida. Então seja grato, querido. Não deixe que um pensamento possa roubar isso de você. Não deixe que os pensamentos que o inferno tem colocado na nossa mente roubar essa gratidão. Deus é bom. E Ele não está muito preocupado com o que aconteceu lá atrás ou o que vem a acontecer, não. Ele quer sempre que nós nos apresentemos diante dele com a mentalidade que somos livres, com a mentalidade que nada pode nos parar, nada pode nos roubar. Essa gratidão, essa alegria. Ele não pode roubar a alegria do seu coração. Ele não pode roubar aquilo que Deus te deu. Como eu disse, precisamos nos envolver com a palavra, que ela vai gerar em nós essa gratidão. Ela vai gerar em nós essa alegria e essa gratidão constante. Ele é fiel em todas as circunstâncias. Às vezes nós atribuímos coisas que não é dele, que são de nossa inteira responsabilidade. Mas ele é bom. Ele não é alguém que quer te castigar. Ele é alguém que
vai te corrigir no momento certo. Vai te corrigir porque um pai, ele quer sempre melhor para o seu filho, e ele vai corrigir. Não para. Cuidado com aquilo que nós falamos ou pensamos. Cuidado. Não podemos perder a convicção que Ele é bom, que Ele é fiel e que Ele um dia se doou por você. Será quem nós temos sido? Será se alguém que... Será se nós somos aqueles 9 que receberam, mas não voltaram? Ou será que somos aquele samaritano que voltou aos pés do Mestre? Se hoje for o dia de voltar, volte. Não perca tempo. Se for o dia de voltar, volte. Porque como eu disse aqui, quem entende o que recebeu vai valorizar quem deu. O tempo de valorizar aquele que te deu a vida, aquele que mudou a sua história, aquele que mudou o seu casamento, aquele que abriu a porta de emprego, aquele que deu o seu carro, aquele que não se poupou por você. Se for a hora de voltar aos pés dele, volte. Porque ele está no mesmo lugar. Ele está preparado. Se for preciso recomeçar a nossa história, ele vai recomeçar. Se for preciso apagar tudo mais uma vez, ele vai apagar. Porque ele é especialista nisso. Ele é especialista em resolver aquilo que o homem não consegue. Ele é especialista de solucionar aquilo que pra gente é um problema. Ele é especialista nisso. Não faça igual aqueles 9. Poderia ter voltado, mas não voltaram. Decida hoje, volta. Decida hoje recomeçar a sua história. Que ainda não é o fim. Deus tem sempre uma saída. Vamos chegar diante dele querendo uma cura. Como aquele samaritano voltou para agradecer e foi salvo. Quem volta para agradecer vai ser sempre surpreendido naquilo que Deus vai fazer. Quem tem um coração grato vai ser sempre surpreendido naquilo que Deus vai fazer. Ele não vai medir esforço para fazer por alguém que tem se apresentado diante dele com um coração grato. Com um coração puro. Coração que perdoável. Deus ama. Fica de pé.
Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque nós temos aprendido, Senhor, a nos apresentar diante de Ti com um coração grato, sincero. Obrigado porque diante da circunstância o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé, tem nos ensinado a andar e nunca desistir. Obrigado porque a Tua palavra tem nos direcionado, tem nos guardado, tem nos mostrado o caminho. Pai, obrigado porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, e por isso nós estamos aqui. Pai, obrigado por cada vida aqui presente, Pai, que eles possam verdadeiramente ter o coração grato diante de todas as coisas, entendendo que a circunstância não pode mudar o meu coração grato, a circunstância não pode mudar o meu caráter, a circunstância não pode mudar aquilo que eu sou diante da circunstância. Eu não vou parar porque o Senhor é bom, o Senhor me chamou, o Senhor garante, o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por cada vida aqui presente e que o Senhor continue falando com nós, em o nome de Jesus. Se eu fosse você, eu aplaudia mais forte, gente. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Sidney tem um jeito único. Ele prega manso, mas ele prega forte e profundo. Nós ouvimos frases como essa, que a palavra dele transforma nós, e quando sai de nós, ela transforma o ambiente que está ao nosso redor. Lucas 17 vai expressar claramente: Jesus não estava indo curar ninguém, estava indo para Samaria. No meio do caminho, ele decide entrar no local para encontrar quem precisava. Assim foi com a sua vida. Ele não estava 100% indo em tua direção, mas no meio do caminho ele olhou para você e foi com a tua cara. E se isso não for motivo para você agradecer, certamente nós estamos com um pensamento errado. Então perceba algo: essa é uma noite talvez para que o nosso senso de gratidão, como foi extremamente bem pregado aqui, ele possa ser aguçado. Pastor Sidney falou sobre Paulo, deixando claro: eu sou feliz no muito, eu sou feliz no pouco. Eu aprendi a suportar todas as coisas. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: você aprendeu a suportar todas as coisas. Ser grato quando o arroz falta, ser grato quando o arroz sobra, ser grato quando tem pagamento, ser grato quando não tem pagamento, ser grato quando tem saúde, ser grato quando não tem saúde. Meu irmão, eu estou muito alimentado aqui hoje, e eu estou, pastora Maiara, muito feliz, porque às vezes nós precisamos tomar na cara dessa forma, porque Jesus vem bem mansinho assim, diz assim: cria vergonha na tua cara, seja grato. Então, louvor, nós vamos cantar com tom de gratidão. Eu não sei se isso existe, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Cadê o pessoal aí de trás? Vamos preparar o ambiente aí também? Por gentileza, pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, hoje é noite de gratidão. Hoje é noite de elevarmos o nosso coração pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo e por aquilo que ele ainda irá fazer. Ele sempre irá cuidar de cada um de nós.
tudo para mim. Aleluias. Recebi, aleluias, que palavra. Eu anotei um caminhão de informações aqui no meu celular, porque eu sou a dessas. Você observa que o nosso tema é o processo da honra. Quando nós falamos de processo, nós estamos falando de um caminho. Então nós estamos falando de um caminho que vai levar a... Aí vem o pastor Sidney e ele fala sobre esse caminho. Que o caminho, um deles, Valéria, é a gratidão. A gratidão faz você entender o processo. Como também a gratidão, Eunice, tem o poder de fazer-nos agradecer, às vezes pelo pouco. Pastor Sidney disse que aos olhos humanos parecia pouco pegar pão e peixinhos para uma grande multidão. Só que teve um processo. Qual foi o processo? De levantar o pão e o quê? Agradecer. E esse processo fez algo acontecer. E esse algo é chamado de milagre. Então você vai observar que o que o pastor Sidney estava pregando é tão poderoso, que o mesmo caminho, o mesmo processo da honra, ele vai te fazer ser grato. E essa gratidão tem o poder, pastora Fernanda, de gerar em nós algo chamado de E ele disse algo que bateu em mim com tanta força, que ele disse assim, que a consciência, olha só, a consciência de ser seja maior, mais forte, mais poderoso do que a consciência de ter. Uau! Então antes de você querer ter algo, seja grato por esse algo. Antes de você acordar murmurando pela vida que você, agradeça porque o pão não tem te faltado. Antes de você murmurar pelo marido, pela casa, agradeça porque você tem vida, e vida com abundância. Eu ficaria horas aqui só na mensagem do pastor Sidney. Eu anotei tanta coisa. Então a gratidão faz você observar o cotidiano normal. Quando você é grato, nada é normal. Quando você é grato, você entende que até o dinheiro do pão que você teve aquele dia é motivo de agradecer. E me dói de saber que tem pessoas aqui que hoje não agradeceram nem pela comida na hora do almoço. Tá bom, pastor Diego. Meu Deus, ele já está me constrangendo. Ele está pedindo filho na rede social, gente. Está passando do limite. Alguém controla esse pastor. Pelo amor de Deus, eu estou ficando constrangida. Tá gravando? Não grava, gente. É totalmente. Mas ele falou muito sobre Lucas 17:11. Ele falou dos 10 leprosos, o pastor.
que só um teve a gratidão de voltar para agradecer. Porque ele entendeu que antes dele ter a cura dele, existia alguém, algo que fez esse percurso acontecer. E nessa noite eu quero levantar uma oração. Eu não tenho mais o que pregar, porque o pastor Sidney já pregou sobre o processo da honra. E falar de oferta é falar de ofertar, de honrar aquele que te acordou, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que tem te protegido de tantas coisas, aquele que tem feito você ir para um trânsito, Eliseu, como eu vou todos os dias, e nada acontecer. Esses dias, ontem eu fiquei no prego. Eu dirigindo meu carro, pode sentar, gente, já vamos ofertar. Eu tenho que contar essa, eu tenho que contar meus milagres. E quando veio, eu estava treinando uma menina, ela veio na moto, buzinando a moto. Aí ela disse, seu carro está vazando. Quando eu desci do carro, um monte de gasolina assim. Eu estava treinando, ela só falei, mulher, vou te deixar aí, se vira, vai-se embora, depois amanhã a gente conversa, porque eu tenho que chegar logo no pastor Fernando. Cadê o pastor Fernando? Não está aqui nós não, né? Ele estava aí, acho que ele está lá atrás agora. Para ele me socorrer. Eu estava, gente, em Samambaia Norte. Quando eu olhei para o ponteiro estava tão coladinho que eu disse, só um milagre do Senhor. Só que eu disse, pai, eu não tenho dinheiro para o guincho. Eu não posso ficar aqui no meio do caminho. A gasolina foi parar, adivinha onde? Na oficina do pastor Fernando. Se você ligasse o carro não pegava mais de jeito nenhum. Ele tentou colocar o carro, a Juliana sabe como é que meus milagres são. Ele tentou colocar o carro mais na frente, o carro não ia. O carro acabou a gasolina, ele não ligava, ele não fazia nada. Ele está aqui, gente, depois vocês perguntam para ele. Na frente dele. Mas sabe o que é isso? Em momento nenhum eu reclamei, porque aquilo aconteceu comigo. Eu só pedi, pai, eu não tenho condição, então me deixa de frente com alguém que pode resolver o meu problema. E alguém que depois o pastor Diego vai conversar para pagar não naquela hora, porque eu não tinha dinheiro. Isso é gratidão. Às vezes nós reclamamos de tudo e nós não agradecemos. A mangueira soltou a gasolina, foi embora, gente. É que eu não sei explicar. Enfim, eu sei que eu vim sem gasolina, mas eu cheguei no pastor Fernando. Você está entendendo o que é vir sem gasolina e chegar no lugar que você precisa? Deus não deve nada para ninguém. Então para de ficar retendo o que é dele. Oferte essa noite, dê o seu dízimo essa noite, porque esse processo que foi pregado hoje sobre a gratidão vai te fazer gerar frutos de milagres. O fruto da obediência é milagres, o fruto da gratidão é milagres. Então se você quer ver milagres na sua vida, esse é o momento. Fique sobre os seus pés. E nós vamos ofertar nessa noite. Pai, assim como daqueles 10 voltaram só um. Porque eu sei que às vezes nem todo tem a consciência que foi pregado nesse altar hoje. A consciência de quem tem alguém que sustenta todas as coisas. Alguém que não deixa nada fora do lugar. Alguém que sustenta. Alguém que guarda os nossos filhos quando nós não estamos. Alguém que nos protege quando nós não vemos. Alguém que faz nós nos alertarmos, assim como o Senhor fez esses dias no mercado. Quando eu olhei para o lado e o Senhor disse, esse homem está querendo pegar seu celular, tome cuidado, filha. Isso é o querido amigo Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas só observe esses processos, só tem este coração. Aquele que tem as camas da gratidão tirada. Ele olha e ele entende que tudo foi gerado pela gratidão, que tudo foi gerado pelo um propósito, que tudo é um processo, mas que o Senhor é Pai e está cuidando de todas essas coisas. Então nessa noite, Pai, faz eles entenderem que a gratidão, como o pastor Sidney pregou hoje e falou sobre isso, ele é gerado sobre a fé. Então talvez meus irmãos estão com medo de ofertar, com medo de dizimar, porque eles têm medo de faltar, mas ensina eles, Pai,
que quando nós somos fiel sobre o pouco, no muito o Senhor nos coloca. Quando nós nos doamos a Ti, o Senhor faz muito, 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 muito além. E que cada oferta, Senhor, que é derramada sobre este altar, tem um poder tão grande, de árvores tão frutíferas. Este lugar é frutífero de bênção. Então que eles venham se disporem a ofertar na Tua casa nessa noite. E que eles venham dizer: meu Jesus, como nós somos gratos a Ti. Que nessa hora você venha ofertar ao Senhor. Dê a Ele o seu melhor. Momento de gratidão. Dízimos e oferta. Que Deus abençoe. Quando a noite fria cair sobre mim, e o deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, E eu passarei em Tua presença, Senhor. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Minha gente, cadê as mulheres da Toca dos Leões? Último dia das inscrições a R$60, tá? Amanhã eu vou gravar um vídeo, eu quero muito. Paulinha, vamos até fechar o grupo das mulheres, tá? Eu vou estar explicando mais uma vez sobre os grupos das mulheres que cada líder tem. Por que que é a importância, pastora, da senhora falar sobre isso? Porque está chegando a nossa noite de pijama. Inclusive nós temos que divulgar, minha amiga. Tá chegando a noite de pijama das leoas. Eita glória! Vai ser top. Você precisa saber o que está acontecendo, e para isso você precisa estar ligado em um grupo. Amém? Então, último dia de R$60 TPM, e amanhã nós vamos falar sobre o nosso noite de pijama na nossa página. Você, mulher que não tem a página das leoas, por favor, entre, divulgue aquela página. Por quê? É cansativo ficar indo no WhatsApp. A gente lança no Instagram e tem que lançar no WhatsApp também, porque a maioria, Valéria, não faz parte. Você acredita nisso? Tu tá lá, Val? Ah, então tá bom, tá perdoada. Já não tá gravando. Não tô pressionando, minha ovelha. Então, por favor, peguem, divulguem para as mulheres aqui dessa igreja, porque se depois a gente concentrar só lá, pensa, seu WhatsApp não vai ficar aquele pipoco do trovão como é. Amém? Sábado pela manhã às 8, oração. Sábado à noite, nosso culto de casais, nosso primeiro encontro de casais, segundo encontro de casais. Domingo, EBD. E domingo à noite, nosso melhor culto, culto da família. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Lá fora está vendendo pastel, minha gente. Só tem 13 pastel. Já estavam vendendo ali. Aquele povo tá demais, né, gente? No valor de R$8. É isso, Givanildo? R$8 com um copo de refrigerante quentinho. Não faça comida hoje quando chegar. Oh, Jesus Cristo. E não coma fora. Coma aqui na Toca dos Leões. Amém? O que é isso aí? Eita, meu Deus do céu. Amanhã eu vou divulgar. E o vídeo que eu tava falando não é aquele não, vaso. Ô, Senhor. Gente, prepara aí, Jefferson. Pelo amor de Deus. Quem tá vindo para a cesta profética? Gente, o que tem sido aquilo? Pelo amor de Deus, tem sido poder demais, gente. A cesta profética tem sido poder. Mas essa cesta agora está diferenciada. É cantor diferente e pregador diferente. O que é isso? E eu vi os vídeos, é Pipoco do Trovão, o nome dos dois. Tá entendendo? Que negócio vai ficar pequeno aqui. Então, pastor, eu tô toda sexta, mas eu só tenho uma pergunta. Você tem trago alguém que precisa desse milagre? Que precisa de uma resposta? Você está aqui com a gente tem quanto tempo, meu filho? Que aqui é ao vivo. Quanto tempo? 1 mês e pouco? Você veio como aqui? Como você chegou aqui? Alguém te convidou? Foi o convite de um amigo seu? Ele trabalha com você? Você está me entendendo? Tem gente que nem o fly das comidas divulga daqui. Que nem o culto consegue divulgar. Então, em nome de Jesus, a cesta profética não é só para quem é dessa igreja, é para crente que precisa de resposta. Aí você conhece sua amiga que está sofrendo, está com dificuldade, você está orando, mas não chama para a cesta profética. Chame para a cesta profética. Amém? Amém. Agora aqui é pastora falando. Então, em nome de Jesus, convite mais alguém, minha gente. Pelo amor de Deus, não seja crente 007 não. Se você quer ver uma vida de uma pessoa transformada, aqui é o lugar da transformação. Tem gente, ai pastor, eu tenho tanta dó de tal, fulano de tal, mas não tem coragem de falar, vem para o culto da minha igreja, que lá coisas diferentes acontecem. Então aqui, a Toca dos Leões, é o lugar de coisas diferentes. Amém? Fique sobre o seu pé. Irmão Francisco, orando, e pastor Carlinhos dando a bênção apostólica. Irmão não, Presbítero Francisco, me perdoa. Presbítero Francisco. Senhor, igreja. Senhor, te agradecemos, Senhor, por uma palavra forte igual essa, meu Deus. Senhor, nós somos hoje convidados a renovar nossa fé em Jesus. Com gratidão por tão grande amor, que possamos compartilhar dessa verdade com todos aqueles que ainda não a conhecem, meu Deus. Guarda a nossa vida, meu Deus. Guarde a nossa alma. Guarde a nossa memória, meu Deus. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é majestoso, meu Deus. Grandioso é o teu nome, meu Deus. Ó Senhor da glória, esta palavra que ouvimos hoje aqui é uma palavra que abre o nosso coração, meu Deus, e fortifica a nossa mente, meu Deus. Eis aqui teus filhos, ó Pai, que vieram atrás de alguma coisa. Nós não sabemos o que eles estão necessitando na vida deles, mas o Senhor sabe. Então realiza um milagre aqui hoje, meu Deus, na vida de cada um aqui, meu Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Senhor, nos leva para nossas casas, meu Deus, debaixo da tua mão forte. Nos protege de todo mal e não nos deixais desviar nem para a esquerda nem para a direita. Amém, meu Pai. Graça e paz, meus queridos. Antes de eu dar as bênçãos, irmãos, queria convidar a todos que nós já estamos programando a nossa próxima EBD no parque. Amém? Então vocês preparam o coração, que nós estamos com muitas expectativas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a família. E nós queremos as famílias reunidas, famílias unidas, famílias curadas neste lugar. E só podemos viver isso se estivermos em comunhão uns com os outros. Amém, querido? Estende as suas mãos
que o grande amor de Deus, nosso Pai, as ricas comunhão do Espírito Santo, reine sobre a sua vida, hoje e agora, e você que crê, diga amém. Deus abençoe.